Olá, seja muito bem-vindo a mais uma edição do Empresários de Sucesso TV. Hoje eu vou conversar com a doutora Vanessa Ribeiro Guazelli. Ela é sócia fundadora da Guazelli Advocacia Empresarial. Olá, doutora Vanessa, seja muito bem-vinda ao programa. Olá, primeiramente gostaria de agradecer o convite. É um prazer estar aqui hoje dividindo um pouco da nossa história e atuação. Com certeza. Para começar a nossa entrevista, doutora, eu gostaria que a senhora justamente contasse um pouquinho como foi o seu ingresso no direito. Conta um pouquinho mais sobre a sua história e a do escritório. Eu venho de uma família de advogados, né? Eu cresci com esse fascínio pela profissão. Junto a isso, sempre tive uma paixão pela busca da verdade, por questionar o que era dado como história, circunstância, e isso naturalmente levou ao encontro com o direito, a vontade de realizar esses interesses. E o escritório nasceu dessa realização, de uma necessidade de trabalhar, de produzir muito grande, de fazer o que sabia fazer, na verdade. E iniciamos com nossa sede em Porto Alegre, em seguida São Paulo. Já são muitos anos de atuação, atendemos clientes onde quer que eles estejam em todo o Brasil. Doutora Vanessa, a senhora tem expertise em várias áreas do direito, inclusive o seu escritório é muito reconhecido por isso. Mas conta pra gente, o escritório ele é mais demandado em alguma área ou não? Então, o escritório está há 17 anos em atuação. Conseguimos atender nossos clientes a nível nacional e sempre tivemos o foco no atendimento empresarial. Estamos sempre nos capacitando para atender as mais diversas áreas e segmentos. A dinâmica hoje do mundo empresarial exige um constante acompanhamento das inovações, tanto nos modelos de negócios quanto suas relações. Atendemos às áreas tradicionais do direito, mas não considero que tem uma área mais impactante que a outra. O que acontece é que em uma determinada época, uma determinada área específica está mais em discussão, em evidência, e precisa ser debatida no meio jurídico e na sociedade. Temos um grande exemplo hoje, que é a Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD. Temos também acompanhado muito um movimento de recuperação judicial, com um projeto de lei para alterar a lei de falências e recuperação judicial, e com isso percebemos claramente o aumento da preocupação pelo assunto em todo o cenário empresarial. Igualmente, muita atividade com a nova lei do agronegócio, que de certa forma traz uma ligação com as áreas de recuperação judicial e Lei Geral de Proteção de Dados, como, por exemplo, a cédula do produto rural eletrônica, que é uma novidade trazida pela nova lei do agro. Doutora Vanessa, com a quarentena em boa parte do Brasil e também do mundo, houve algum serviço que mais se destacasse no seu trabalho durante esse período? Com a quarentena e as medidas de distanciamento social que aconteceram em boa parte do mundo, a sociedade optou por se utilizar das compras online para adquirir os mais diversos produtos para atender às suas necessidades, né? Então, sem dúvida, uma das áreas que mais se destacou nesse período foi a de e-commerce. Dentro desse contexto, as empresas do varejo que até então não haviam aderido às vendas online precisaram se adaptar para oferecer seus produtos e serviços em uma plataforma digital. Para isso, precisaram observar toda uma normativa jurídica e contratual para desempenhar suas atividades, políticas de troca, devoluções, privacidade de dados, relacionamento com o cliente, dentre outras, né? E no mesmo movimento do e-commerce, uma outra área que teve um grande crescimento foi a de meios eletrônicos de pagamento, né? A facilidade das compras online, o afastamento das cédulas do dinheiro, estimulou muito a expansão dos pagamentos digitais. E teve um crescimento, inclusive, cerca de 75% durante esses primeiros meses da pandemia. Com isso, obviamente, os serviços jurídicos acompanharam todas essas transformações. Perfeito. Doutora Vanessa,
Aproveitando esse momento difícil em que todos nós estamos passando e também as modificações que foram feitas no modo de trabalho, conta pra gente um pouquinho sobre o trabalho em home office e também o teletrabalho, medidas que vêm sendo adotadas pelas mais diferentes empresas. É possível fazer isso de maneira regular? O que a legislação diz quando falamos do trabalho em home office? Pois é, então, assim como a forma, né, de adquirir os produtos e serviços e de efetuar os pagamentos se adaptou a uma realidade imposta pela quarentena, as empresas, escritórios, os órgãos públicos precisaram se utilizar de um meio alternativo, né, para garantir a continuidade de seus serviços. De modo que a alternativa encontrada foi o trabalho em home office. Portanto, é possível sim fazer o home office, desde que bem observado, né, o regramento que afeta este modelo de trabalho, atrelado a uma gestão eficaz de pessoas e processos, né, obviamente. E é importante também observar as legislações existentes em todas as esferas, né? As empresas precisam estar atentas às condições impostas para o home office e o teletrabalho. Qualquer descuido pode gerar passivos importantes. E nós temos um time capaz de orientar os clientes nesse sentido. Doutora Vanessa, temos observado um trabalho muito intenso por parte dos legisladores e também dos poderes executivos, justamente para adequar a legislação às necessidades decorrentes da pandemia. Então, muitos decretos, projetos de lei e medidas provisórias foram instituídas justamente para atender às demandas da população. Em razão dessas mudanças, é possível fazer alguma projeção quando falamos do Poder Judiciário? Perfeito, Daniel. O direito tem exatamente essa característica dinâmica. Ele precisa acompanhar as mudanças que acontecem na sociedade. A efetividade de uma lei, ela consiste basicamente no cumprimento e reconhecimento dela por parte dos indivíduos, né? E por esse motivo as leis também precisam ser aperfeiçoadas e adaptadas ao contexto. Existem leis que foram editadas nos últimos meses para regular consequências das situações desencadeadas pela pandemia, né? E que devem produzir e já estão produzindo efeitos, tanto na esfera jurídica quanto na esfera econômica. Vale mencionar que o judiciário já está sendo instado a se manifestar sobre algumas questões que já surgiram, apesar de bem recentes. E eu acredito que nos próximos meses veremos maiores reflexos dessas alterações. Doutora Vanessa, agradeço demais a entrevista, parabéns pelo seu trabalho, desejo sorte e sucesso e volte mais vezes ao Empresários de Sucesso para compartilhar os seus conhecimentos e também contar as novidades, tá bom? Um forte abraço. Obrigada, Daniel, obrigada. Eu conversei com a doutora Vanessa Ribeiro Guazelli, ela é sócia fundadora da Guazelli Advocacia Empresarial. Empresários de Sucesso TV, o canal do empreendedorismo.